Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Viviane e vamos trabalhar com o conteúdo hoje, que é linguagem algébrica. Especificamente, eu vou explicar alguns exercícios do caderno 1. Fique ligado. Muito bem, vamos lá. Primeiro exercício é referente a essa situação que ele colocou aqui. Ó. Observe as informações apresentadas no quadro 1 e responda as atividades 1, 2, 3 e 4. Esse é o quadro 1. Bom, vamos olhar para esse quadro 1. Ele representa uma relação entre a posição do termo e seu respectivo valor. Termo, professora, o que seria termo? Nesse sentido aqui, termo é quando numa expressão algébrica, se você assistiu o vídeo que eu indiquei anteriormente, toda expressão algébrica é composta por termos. Então, eu vou colocar um exemplo aqui embaixo. Então, por exemplo, x mais y é igual a 10. Isso aqui é uma equação, certo? Com duas incógnitas, duas variáveis. Também deixei um vídeo lá, rapidinho, um vídeo curto, que ele explica o que é uma variável. Assista o vídeo, ok? E essa equação tem dois termos, ok? Se eu tirar esse sinal de igual, deixa de ser uma equação. Então, eu vou tirar esse sinalzinho de igual. Se eu deixar só x mais y, é uma expressão, não é mais uma equação. Com o sinal de igual, vira uma equação. O que significa isso? O resultado do x, que é um valor numérico, mais um outro número, tem que dar 10. Então, se for uma equação, eu preciso descobrir um valor, x mais um outro valor, que dê 10, ok? Mas, nesse caso, ele está falando o seguinte, que as posições, né, a posição do termo e seu respectivo valor. Então, vamos olhar para essa situação aqui. Se você olhar no quadro, ele tem posição do x, posição do y. Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui. O x, se o x for 1, o y vai dar 3. Então, tem alguma operação, alguma conta que eu faço para que dê 3? A ideia é que você perceba um padrão. Eu vou olhar sempre na primeira linha e o resultado vai ser a segunda linha. Então, de novo, ó. Se x for 2, o y vai dar 5. Então, qual a operação que é feita para que dê o valor 5? A mesma coisa com o próximo. Se x for 3, vai dar 7, 4 vai dar 9. Bom, vamos ver então, vamos pensar. Se x for 1, né, o y vai dar 3. Então, vamos pensar o seguinte, ó, vamos colocar assim, x e aqui o y. Se x for 1, o y vai dar 3. Por quê? Vou mudar de cor aqui. 1 mais ou menos, ou vezes, né? Então, o que a gente pode fazer? 1 mais 2 dá 3. Beleza. Aí, se x for 2, o y vai dar 5. Não é o mesmo padrão, porque 2 mais 2 é 4. Então, para dar 5, vamos pensar na ideia de soma, adição. 2 mais 3 é igual a 5. Será que vai dar certo essa lógica que eu estou fazendo? Vai dar certo para o próximo termo, que é o 3? Então, vamos continuar. Se x for 3, tem que dar 7. 7 mais quanto? 3 mais quanto dá 7? Pausa o vídeo, faz a conta. 3 mais 4. Então, ó, qual é o padrão? Tem um padrão? E o último, se x for 4, o y vai dar 9. Ora, 4 mais 5 dá 9. Qual é o padrão? Ó, à medida que o x aumenta, eu vou adicionar uma unidade a mais para encontrar o valor de y. Então, começa com 2. 1 mais 2, 3. Aí, o próximo, ao invés de somar com 2, vou somar com 3. Aí, o próximo,
4, 5 e assim por diante. Beleza. Então, essa é a ideia. Se você não entendeu, pausa, volta um pouquinho e reveja. Por quê? Aqui ele fala para continuar o quadro. Eu não vou fazer, né? Eu já tenho os primeiros termos, você vai continuar. Quem vai ser o valor do y, se x for 5, 6, e 20, se y for 23, quanto tem que ser o x? Então, você precisa descobrir. Então, você entendendo a lógica dessa sequência, você consegue descobrir os valores que faltam. Então, vamos relembrar a lógica? A lógica vai ser, vou colocar em verdinho, ó, 1 mais 2. O próximo, eu somo com 3. Aí, eu vou somando com o sucessor dos valores anteriores. Aí, vai aumentando. 4. Aqui, 5. Então, o próximo e o próximo, aí é só você completar, ok? Esse foi o exercício 1. Se você compreendeu o 1, conseguiu fazer, tenta fazer qualquer coisa, me manda dúvida. Escreva uma frase que permita encontrar o valor do termo conhecendo a posição desse termo. Como assim? No 1, escreva uma frase que permita encontrar o valor do termo, valor de quem? Valor de y, conhecendo a posição dele. Então, por exemplo, se ele está na primeira posição, qual é a frase para encontrar o valor que é 3? Se ele está na segunda posição, o que eu preciso fazer para que dê 5? Na terceira posição e na quarta posição, tá? Pensa um pouquinho e tenta escrever, ok? Agora, o 3, ele já parte para uma outra situação. Ele fala assim, qual a lei de formação? O que é isso, pelo amor de Deus? Lei de formação. Lei de formação é uma fórmula que dê certo para qualquer sequência, para qualquer termo, para qualquer posição. Quer dizer, se eu colocar uma fórmula, vai dar certo? Então, a dica que eu dou é assim, vai testando com o que você tem. Então, por exemplo, aqui são as alternativas. Eu não vou falar qual é a resposta, é claro. Você precisa descobrir qual alternativa é a lei de formação para essa situação aqui. Então, o que está acontecendo? À medida que as posições vão aumentando, eu vou somando valores, tá? Então, posição 1, eu somo 2. Então, vamos fazer assim, como se fosse vou colocar aqui só aí dentro, tá? Então, primeira posição, eu somo com 2. Segunda posição, eu somo com 3. Ó, então, tá sempre adicionando o primeiro posição, eu somo com 2. Então, 1 mais 2, deu 3. A segunda posição, somo com 3. A terceira, somo com 4. A quinta, somo com 5. Opa, a quarta, né? Deixa eu apagar. Bolacha aqui. A quarta, somo com 5 e assim por diante. Certo? Aí, você vai precisar descobrir qual dessas fórmulas dá certo. Então, será que é x mais 2? Eu estou somando com 2 toda a vida? Toda a vida eu somo com 2? Ou eu tenho que multiplicar com 3? Então, se x for 1 vezes 3, 1 vezes 3 não dá 3. 1 vezes 3 dá 3, mas 2 vezes 3 não dá 5. Então, ó, deu certo para um, mas deu certo para o outro. Se for 2 vezes o dobro, ó. Então, ó, lembra aqui, o que eu estou falando? X são esses valores aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y é o resultado, tá bom? Então, se você substituir aqui, ó, qual equação, qual fórmula vai dar certo para todas as posições, tá? Pensem um pouquinho, tentem fazer. Então, a dica que eu dou é essa. Deixa eu ver se eu consigo apagar tudo de uma vez. Vou fazer só um exemplo. Ó. Por exemplo, será que é a primeira? Como é que eu sei disso? Eu substituo x por 1
depois por 2, por 3, vou fazendo a conta. Se der esse resultado, que tá aqui na tabela, então é porque essa é essa fórmula. Então, por exemplo, se x for 1, então eu tenho que fazer, qual que é a lei? A lei, você vai substituir o x por 1. Então, no lugar de x, eu coloco o valor 1. 1 mais 2, opa, 1 mais 2, 3. Beleza, deu 3, ó. Se x for 1, dá 3. Tá? Pro primeiro deu certo. Ah, então é a letra A. Calma aí, tem que ver o restante. Se x for 2, tá? Então, vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, ó. Substitui nessa equação, nós estamos olhando a primeira. No lugar de x, eu coloco 2. 2 mais 2, 4. Opa, tinha que dar 5. Então, já não é a primeira. Então, não é a letra A. Olha, já ajudei vocês, hein? Chega, não vou falar mais nada. O exercício 4, para terminar, ele fala para localizar no plano cartesiano os pontos A, B, C. Agora é com você. Localize os pontos D e E nesse mesmo plano. Então, ele já localizou o A, o B e o C. Como funciona o plano cartesiano? Tem dois eixos, o eixo X, o eixo Y. Então, para a direita, os valores são positivos e para cima também são positivos. Então, só tem valores positivos aqui. Esse ponto está localizado aonde? Sempre eu vou começar na direção horizontal. Então, partindo do zero, ele foi quantas casas? Ó, o ponto A está em relação horizontal posicionado em que lugar? No 1. Então, o x aqui vale 1. Vamos colocar assim, ó, x é igual a 1. E o y? O y, ele subiu quantas casas até chegar aqui? 3. Então, o y é igual a 3. Então, ó, o ponto A, x vale 1, y é 3. Tá aqui na tabela, ó, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui. Na tabelinha, x vale 1, y vale 3. X vale 2, y vale 5. Ok. Então, ó, o B já tá localizado. Então, x veio, vamos colocar com uma outra corzinha agora. O B tá aqui, ó. Então, partindo do zero, ele foi até o 2. Então, x é igual a 2. E o y, lembra quanto deu y na tabela? O y tem que dar 5. Então, ele subiu, ó, o ponto B está posicionado para cima. Quantas casas? 5. Então, y é igual a 5. A mesma lógica o ponto C. Aí, você vai localizar o D e o E. Conforme, ó, quem que é o D? Esse aqui. Esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o C. Esse é o D e o outro é o E. Então, o exercício 4 é para você localizar o D e o E conforme eu localizei, né? Pode ser dessa forma, o A, o B e o C, ok? Então, é isso. Tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida, volte o vídeo e me chame que eu estou à disposição, ok?